Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu vim aqui falar de um assunto para vocês que eu até tinha desistido de falar ele aqui no canal. Eu pensei assim, é um assunto muito pesado para falar aqui no canal. Eu acho que as pessoas já têm bastante conhecimento sobre esse assunto, já que tem bastante conteúdo assim na internet. Mas, gente, eu fiz um comentário num grupo esses dias. E as pessoas demonstraram assim que talvez não tivessem tanto conhecimento sobre o assunto ou que talvez esse assunto não seja tão óbvio para as pessoas, né? Foi essa a minha impressão. Foi essa a impressão que eu tive. Então, gente, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre psicopatia e narcisismo, tá? E eu vou enfatizar um pouquinho não, né? Na verdade, eu vou enfatizar no narcisismo maligno, tá, gente? Então, assim, pessoal, teve uma época da minha vida que eu tive que estudar um pouco sobre essas questões, tá? E aí eu estudei isso pelo Manual de Transtornos Mentais, tá? Depois até eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, tá? Eu acho uma leitura bem importante, eu acho que todo mundo deveria entender um pouquinho sobre esses transtornos, né? Então, gente, foi há um tempo atrás. Claro, eu não estudei esses transtornos, né, só pelo manual, eu também estudei eles através de psicólogos, psiquiatras, canais no YouTube, né, então eu peguei várias fontes, né, para estudar esse assunto, mas dentre elas esse manual aqui. Então, pessoal, um dado aqui que eu quero trazer para vocês, né, para dizer para vocês o quanto esse assunto é importante e o quanto a gente precisa ter conhecimento dele, são alguns dados estatísticos, tá? Por exemplo, assim, gente, sobre a psicopatia, tá? Uma em cada 30 pessoas, né, tem psicopatia. Essa porcentagem fica entre 1% e 3%, ou seja, uma em cada 30, 100 pessoas tem psicopatia. É um dado alarmante, né? Porque a gente pensa, a gente vai cruzar com algum psicopata, né, em vários ambientes da nossa vida. E aí, gente, falando sobre narcisismo maligno, que é outro tipo de transtorno, as estatísticas são maiores ainda. Para o narcisismo maligno, de 0,5 a 6,2% da população apresenta esse transtorno. E outro dado bem importante é que 70%, 75% são homens, tá? Então, o narcisismo e o narcisismo maligno, né, que é uma subdivisão do narcisismo, ele atinge mais homens do que mulheres, né? Na psicopatia não é assim, né? Mas no narcisismo maligno tá? No narcisismo em geral, mas também no maligno, ele atinge mais homens do que mulheres. Então, gente, por que eu quero falar isso com vocês? Porque eu vou passar esse meu conhecimento para frente, né? Eu vou passar um pouquinho de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi aí ao longo desses anos. Eu vou passar para frente porque eu vejo que quanto mais pessoas falarem sobre esse assunto, o conhecimento vai chegar, né, adiante aí, mais pessoas vão ficar sabendo sobre esses transtornos, já que para mim não é ainda algo óbvio, né, para todo mundo, assim como não era para mim. E não é algo óbvio, pessoal, nem para as pessoas que não têm as mesmas dificuldades que eu tenho. No caso, eu tenho alguns sintomas do espectro autista, né? Não tenho diagnóstico ainda, mas vejo que eu tenho vários e vários sintomas do espectro autista. Então, os autistas têm mais dificuldade de identificar certas emoções, como eu já tinha dito aqui, certas microexpressões. Então, eu acho que esse conteúdo também é bem importante aí para quem apresenta essas características autistas. Bom, pessoal, então, eu vou começar pela psicopatia, porque eu acho, gente, que a psicopatia ela é muito mais simples do que o próprio narcisismo maligno, tá? Então, gente, uma característica do psicopata é que o psicopata, ele age por objetivos, tá? Então, o psicopata, ele é assim, ele quer algo de você, né? E não interessa o que seja, né? Pode ser o seu cargo lá no seu trabalho, a sua posição, sei lá, até um bem seu, qualquer coisa, né? Ele age sobre objetivos. Então, ele mira um objetivo, ele mira uma vítima porque ele tem um objetivo com aquela vítima.
Ele quer extrair algo daquela vítima. Então, gente, o psicopata, quando ele atinge o objetivo dele, ele larga, por assim dizer, a vítima, né? Porque o trabalho dele tá feito, né? Ele já executou aquilo que ele queria. Então, geralmente, ele vai embora. Se ele tem mais de um objetivo com aquela vítima, ele pode até ficar. Ou se para alcançar aquele objetivo, ou para ter aquele objetivo, ou reter aquele objetivo, ele precisa continuar com a vítima, ele pode até continuar, né? Mas não quer dizer que ele vá continuar. Porque como a intenção dele é algo, quando ele consegue esse algo, ele vai embora. Geralmente ele vai embora e parte por quê? Para o próximo objetivo dele. Então, gente, o psicopata, ele é assim. Na verdade, é simples. Parece simples, né? O que não é simples na psicopatia, assim como não é simples no narcisismo maligno, e que são duas características aqui que são bem semelhantes, é porque tanto o psicopata quanto o narcisista maligno, ele tem aquela questão, eles são chamados de camaleões, né? Ou seja, eles se transformam naquilo que a vítima precisa enxergar para que eles alcancem o objetivo deles. Então, assim, gente, e por que isso? Tá? Porque tanto os psicopatas quanto os narcisistas malignos, eles não têm o que a gente chama de persona. E o que é a persona, gente? A persona é aquilo que se constrói ao longo da nossa vida, né? Quando a gente está formando a nossa personalidade, formando o nosso caráter, a gente tem valores, né? A gente tem princípios. Então, isso tudo vai formando o nosso caráter. E essa persona, ela é formada por todas essas informações, ou por todos esses valores, princípios, e a gente pode dar vários nomes, né, além de valores e princípios, que podem vir da sociedade, que podem vir da família, que podem vir desse conjunto, né, social que vai formar essa persona, né? Aí você pode me dizer, ah, Dari, mas tem gente que não tem caráter, que é mau caráter, né? A gente chama as pessoas que são mau caráter, né? Aí a gente às vezes olha para uma pessoa e diz, não, essa pessoa tem caráter, né? Mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque a pessoa tenha valores ruins que ela não tem uma persona, né? A persona é aquilo que é esperado de uma pessoa, devido às características que ela tem, né? Eu posso ter valores diferentes dos teus, mas o que eu faço é esperado dentro dos meus valores, né? Claro que a gente pode sair da curva às vezes, óbvio, né? Todo mundo pode. Mas é esperado, por exemplo, se aquela pessoa a gente identifica que ela não tem muitos valores, né? E daí a gente vai entrar em um assunto meio complicado aqui, né? De valores. Mas, por exemplo, tu sabe o que esperar daquela pessoa, né? Porque o comportamento dela não vai sair muito de um padrão, né? O que é diferente para os psicopatas e narcisistas malignos, ou geralmente mais para os narcisistas malignos, né? Daí a gente vai entrar nas outras subdivisões, mas eu não vou falar isso aqui agora, senão esse vlog aqui vai ficar muito comprido. Mas assim, como eles não têm uma persona, eles se transformam no que eles querem. Porque o que eles querem é atrair a vítima. Então, por exemplo, assim, a vítima, aquela vítima ali, vamos ver o que ela gosta, né? Então, eles fazem um estudo da pessoa. Tanto o psicopata quanto o narcisista, quando ele se aproxima da vítima, ele já estudou a vítima, né? Ele não se aproxima de qualquer forma. Ele já está sondando a vítima, ele já está rondando aquela vítima, ele já sabe o que ele vai fazer, ele já sabe o que ele vai falar. Então, por isso que eles chamam da fase do loving bombing, tá, gente? Porque é o quê? A pessoa, ela fala tudo para te agradar, né? Ela fala exatamente o que você quer ouvir dela, entende? Então, e aí que entra a grande questão e a grande ilusão
E a grande hipnose que os psiquiatras e os psicólogos dizem é que como se aquela pessoa te hipnotizasse, né? Porque na verdade ela tá te espelhando. Então tu te enxerga naquela pessoa. E só que isso é feito de uma forma artificial. Não é como um encontro natural de duas pessoas que realmente têm uma conexão, que realmente tem um elo entre elas, né? Natural. Não, esse é um elo artificial. É um elo criado para atrair a vítima, né, gente? Então essas pessoas, elas estudam muito bem a vítima. Então se ela vê que a vítima, sei lá, gosta de sorvete, ela vai dizer que ela gosta de sorvete. Ah, mas é sorvete de chocolate. Ela já sabe, ela vai dizer que gosta de sorvete de chocolate. Então ela vai estudando a vítima muito bem, se preparando antes para poder chegar nessa vítima e apresentar para essa vítima esse espelhamento perfeito, né? Que é o que faz com que essa vítima caia por assim dizer, na arapuca, né? Desse psicopata ou desse narcisista maligno, tá, gente? Então, assim, e esse tipo de pessoa, gente, né? Esse tipo de transtorno, ele se dá nas mais variadas relações, tá? Pode se dar em relações do trabalho, pode se dar entre relações de amizade, pode se dar entre relações de cônjuges, pode se dar entre relações, sei lá, gente, de parcerias, de sociedades, dos mais variados tipos, tá? Por isso que a gente tem que estar atento a essas características, né, desse tipo de transtorno. Então, é isso. É fazer esse espelhamento perfeito, tá? E tu vai sentir uma conexão com essa pessoa, né? Tu vai sentir, nossa, essa pessoa é exatamente, né? Me espelha muito bem, claro que tu não vai usar esse termo, né? Mas, nossa, pensa igualzinho, né? Nossa, né? Como é parecido, parecida, só que é artificial, né? Aquela pessoa não é aquilo. Por isso o camaleão. Que o camaleão faz, né, gente? Ele vai em cada ambiente que ele vai, ele se transforma, ele pega as cores daquele ambiente, né, para se camuflar e para, no caso dele, tá se defendendo, né, gente? No caso ele tá se protegendo, diferente do narcisista e do psicopata, que é predador, né? Então é tipo uma máscara, é tipo uma máscara. Daí tu vai me dizer, ah, Darin, mas tá, todo mundo usa máscara e aí tu me disse que o autista também faz mask. Gente, são coisas totalmente diferentes, tá? O mask, ou a máscara que o autista usa, ele usa para se proteger. Ele faz o mask para não ficar vulnerável ao ambiente externo, porque ele sabe bem que as características dele, né, como autista, vão tornar ele vulnerável naquele ambiente. Então, é uma proteção. É uma camuflagem para proteção. A diferença do psicopata e do narcisista maligno é que a máscara que ele faz ou a camuflagem que ele coloca é para fazer mal para você, para te enganar. Então são coisas bem diferentes aqui, tá? Então, gente, o psicopata é isso, tá? Que eu tava falando. Eles têm essas duas características em comuns, tá? Que é a questão de não ter persona, né? E essa capacidade de se transformar naquilo que ele quer que a vítima acredite, tá? Tanto o psicopata quanto o narcisista maligno. E o psicopata, como eu disse, ele age por objetivos, tá? Então ele quer um objetivo, ele vai lá, depois que ele conseguiu o objetivo, pronto, né? Ou ele abandona e ele vai embora e parte para o próximo objetivo, que está talvez numa próxima vítima, ou se ele precisar manter aquela vítima ali para manter aquele objetivo que ele quer, ele pode até continuar ali, tá? Qual a diferença do narcisista maligno pro psicopata? O narcisismo maligno, todo tipo de narcisista, tá? Mas eu tô falando do maligno. O narcisista, qual é o objetivo dele? É o suprimento narcísico. Por isso que eu digo, gente, que o narcisista maligno ele é muito pior que o psicopata. Porque o narcisista maligno,
ele retém a vítima por muito mais tempo e talvez ele nunca largue a vítima. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse suprimento narcísico. Bom, gente, vamos continuar a leitura da história de Ana, então. Nós tínhamos parado na página 63. Bom, o vlog, pessoal, ficou bem grande ali sobre o assunto de psicopatia e narcisismo maligno. Eu já pensava que ia ficar grande mesmo, mas não sabia que ia ficar tão grande assim. Acho que deu 30 minutos ali, né? Então eu vou dividir esse vlog em duas partes, tá? 15 minutos e 15 minutos. Então essa conversa aí vai continuar na nossa próxima leitura da história de Ana, tá bem? Então tá, pessoal, vá aí pro seu lugar de conforto, pegue seu suco, sua água, seu chimarrão, né? Coloque os seus fones e aproveite aí a leitura. E também, pessoal, se inscreva no canal se você tá gostando, né, da história de Ana, se você tá gostando aqui das nossas conversas, se inscreva aí, né, ative o sininho, mande e compartilhe aí com seus amigos, tá bem? E também, gente, interaja aí, né? Coloque aí os assuntos que você quer que eu compartilhe com vocês, né? Eu sou professora de português e literatura, também entendo um pouquinho de psicologia, né? Não sou psicóloga, mas sou curiosa e tive que estudar sobre esse assunto há um tempo atrás, né? Também entendo de produção textual, então coloque aí, né, os temas que você quer que sejam abordados aí nesse canal, tá? E vamos à leitura então. Eu vou ler o último parágrafo da 63, tá bem? Vamos lá, vamos continuar. Depois que Joaquim dormiu, Lucas ficou um tempo deitado, olhando para o teto com um carrinho sobre a barriga. Em seguida levantou e foi até a janela. Quando abriu a cortina, avistou Isadora embaixo da árvore. Vendo que o irmão ressonava, decidiu ir até lá. Desceu as escadas de pantufas, observando se não havia alguém acordado. Abriu a porta dos fundos da cozinha e caminhou até a irmã. — O que você está fazendo aqui, Isa? — Estou sem sono, olhou para o irmão. — Então, somos dois. Sentou-se ao lado dela. — Mais calmo? Ela perguntou. — Tentando organizar as ideias, respondeu pensativo. — Eu também. — Ela tem sido sempre assim, hostil com Ana? Lucas perguntou. — Sim, já presenciei vários episódios. Falou com um semblante triste. — Não entendo. É só com Ana? — Não, faz isso com todos, mas com Ana tem sido pior. — Não entendo, balançava a cabeça, passando as mãos em seus densos cabelos pretos, ondulados e bem aparados na nuca. Talvez o jeito dela a incomode. — Que jeito? — Ah, não sei explicar. Aquele jeito que Ana tem. — Pode ser. Às vezes parece que mamãe quer arrancar a dor do peito passando-a para os outros. Isadora falou contendo as lágrimas. É verdade. Lucas enxugou uma lágrima no canto do olho com a manga do pijama. Mas e você? Como está? Colocou o braço por cima da irmã. Indo. Sinto-me sozinha às vezes. É uma fase. Vai passar. Vai ficar tudo bem. Encostou a cabeça no ombro da irmã. Os dois ficaram ali por alguns minutos, imóveis, depois se recolheram para seus quartos. Enquanto os irmãos saíam do jardim, Ana estava em seu quarto, ainda acordada e com uniforme. Recostada na cama, ela batia sapatilhas uma na outra, pensativa. Eu só causo problemas por aqui. Suspirava, olhando para seu pijama no cabideiro. Após um tempo, tirou as sapatilhas e esticou os pés. Depois levantou. Calçou suas pantufas de urso e foi para o banho. Ana teve um sono agitado naquela noite. Era o novelo de lã outra vez. Ele crescia e crescia, tomando conta de seu quarto, empurrando-a para cima do guarda-roupa. Despertou num pulo, sentindo o coração bater acelerado. Esse sonho sempre a deixava ofegante e com a sensação de estar com a cabeça enfiada em um balde. Sentou na cama, inspirou e expirou algumas vezes. Uma técnica ensinada por sua avó, que sempre vinha acompanhada de um versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Lembrava-se de seus cabelos brancos e de sua voz rouca acalmando-a sempre que dormia em sua casa. Deitou-se novamente, virou para o lado e adormeceu. Capítulo 4. O shopping.
No outro dia, ao voltar ao serviço, não era mais de Lucas que Ana se escondia, mas de Victoria. Logo cedo saiu do quarto com cautela, espichando o ouvido para ver se detectava a voz da patroa. Quando chegou à cozinha, estava somente Dolores. Os demais empregados ainda não tinham se apresentado para o serviço do dia. Olá, dona Dolores. Ana, o que faz aqui? Ainda é cedo. Eu perdi o sono. Por causa de dona Victoria? Sim, olhou para as sapatilhas. Ela tem exagerado ultimamente. Ergueu as sobrancelhas. Bom, mas agora estão bem limpinhas. Balançava os pés para cima e para baixo. Então, já que está aqui, ajude-me com essa louça. Guarde tudo nos armários. A governanta apontou para a bancada. Enquanto Ana guardava os utensílios, ouviu o chamado de Victoria vindo da sala de jantar. Dolores! Sentiu um frio na barriga invadir seu estômago. A governanta olhou-a, apertando os lábios, e saiu ao encontro da patroa. Sim, senhora. A babá de Joaquim está doente. Não poderá comparecer ao serviço hoje. Por favor, chame Ana. Dolores voltou para a cozinha e deu o recado. Dona Victoria quer falar com você, Ana. Eu escutei. O que será que ela quer comigo? Largou os pratos sobre a bancada. Vai lá que você descobre, a governanta falou. Depois acenou com a mão em direção à porta. Ana caminhou até a sala de jantar, sentindo o coração acelerar e as mãos suarem sobre o avental. Todas suas preocupações giravam como redemoinho em sua cabeça. Ela vai me demitir? Não, talvez não. Ela vai cobrar as taças. Ou vai falar sobre o episódio das sapatilhas. Será que vai conferir o meu uniforme? A dívida? Talvez fale sobre a dívida. Ou será que ela vai falar sobre Lucas? Perdida em seus pensamentos, chegou na sala e encontrou Victoria sentada à mesa de jantar. Bom dia, Ana, apontou para a cadeira. Bom dia, senhora. Ana puxou a cadeira, pensando se realmente deveria sentar. Ana, queria pedir desculpas por ontem à noite. Não deveria ter falado daquela forma com você. Não precisa se desculpar, senhora, respondeu atônita. Certo, esse assunto está resolvido. Agora quero tratar outra coisa com você. Hoje a babá de Joaquim não poderá vir e eu passarei o dia fora, em um evento beneficente. Então, quero que você tome conta dele. Sabe como é? Época de férias. Precisamos entreter as crianças. Claro, senhora. Tome, pode gastar com o que quiser no shopping. Puxou um maço de dinheiro do bolso. Está bem. Pegou o dinheiro com os olhos arregalados. Agora pode ir. Joaquim está no quarto. Fica com ele pela manhã. À tarde podem ir para o shopping. Sim, senhora. Ela levantou e saiu em direção à cozinha. Aonde você vai, Ana? Perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Avisar Dolores. Não precisa. Eu peço para alguém avisar. Apontou para as escadas. Ana voltou, acenando levemente com a cabeça, tentando enfiar o maço em um dos bolsos do seu avental. Subiu as escadas pensativas. É sério mesmo que ela me pediu desculpas? No segundo piso, dirigiu-se até o quarto de Joaquim e bateu delicadamente na porta. Kim, é a tia Ana. Kim. O menino não respondeu. Com um ouvido encostado na abertura, girou lentamente a maçaneta e enfiou a cabeça para dentro da peça. Joaquim, onde será que ele foi? Fechou vagarosamente a porta. Depois saiu, abrindo as demais, até chegar ao quarto de Lucas. Lá estava ele, dormindo abraçado em Alfred, no ombro do irmão. Ana balançou a cabeça, pensou por alguns segundos, depois foi até o banheiro do corredor. Voltou de lá com um rolo de papel higiênico. Espiou pela fresta da abertura. Depois atirou várias bolinhas, mirando em Joaquim, mas sua pontaria era péssima. Após encher a cama com as pequenas esferas brancas, acertou uma na testa do menino, que sentou e, ao enxergá-la, gritou: Tia Ana! Apavorada, ela fez sinal de silêncio, chamando-o com a mão, mas ele gritou novamente: O que você faz aqui? Lucas acordou com a voz estridente do irmão e também sentou, repetindo a mesma frase ao enxergá-la: O que você faz aqui? Com as bochechas vermelhas, ela respondeu: É que a babá não virá hoje. Sou eu quem vai cuidar dele. E por que você não bateu? Não queria acordá-lo, sorriu Amarelo.
Tia Ana vai ficar comigo hoje? Empolgado, Joaquim perguntou para o irmão. Sim, pelo visto sim. Oba! Gritava, arremessando as bolinhas contra a porta. Psiu! Ei, sem gritaria! Ana defendia-se. Após a chuva de papel branco, Joaquim saiu do quarto de Lucas e Ana levou-o para o dele. Certo, vamos tirar esse pijama, falou, sentando o menino sobre a cama. Combinado. Levantou a blusa, mas a vestimenta ficou trancada em sua cabeça. Calma, Kim. Ana sorriu, puxando a camiseta pela manga. Enquanto isso, Lucas escoava um mar de bolinhas aglomeradas sobre as cobertas para uma pequena lixeira em frente à mesa de luz. Ana tem cada ideia. Falou rindo, depois se abaixou para juntar as que haviam caído no chão. Ao sair do quarto, escutou a voz dela e de Joaquim do corredor e seguiu o som. Qual é a brincadeira? Abriu abruptamente a porta do quarto do irmão. É de contar, minha preferida, o menino falou eufórico. Vai gostar de matemática, então. Entrou e descabelou o menino. Sim, igual ao papai. Ajeitou o cabelo com a cara amarrada. Vamos continuar, Kim. Ana retomou a contagem das pilhas dos pequenos bloquinhos de madeira sobre a mesa. Isadora, que estava dormindo no quarto ao lado, acordou com a conversa. Mas o que é isso a essa hora? Tateou a mesa de luz ainda deitada, procurando o celular com o violão sobre a barriga. 7h30? Não é possível! Gritou pedindo silêncio, mas não foi atendida. Resolveu levantar e ir até o quarto de Joaquim. Bom, pessoal, paramos por aqui hoje. Aguardo vocês para a próxima leitura. Tchau, tchau!